olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios e hoje nós vamos falar sobre a importância da educação corporativa, das facilitações e também o papel dos facilitadores. Meu convidado é o Eduardo Scheff, especialista em potencializar a inteligência coletiva. Ele é escritor, palestrante e facilitador de grupos e escreveu, no ano que passou, o livro O Facilitador e a Facilitação, pela editora Bambual, uma capa belíssima, cor laranja, que eu adoro. Edu, muito obrigado por estares comigo aqui, iniciando, né, este ano de 2026 e trazendo um assunto cada vez mais importante que a gente observa que as empresas estão dando uma atenção muito especial nessa questão das facilitações e dos treinamentos constantes. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Ana. Prazer imenso estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto que eu tanto gosto, facilitação de grupos, né? Facilitação de grupos e dinâmicas grupais. Olha, é isso. Que coisa interessante. Agora eu queria começar perguntando sobre essa capa maravilhosa, neste colorido aqui tão bonito. Linda, né? Mas principalmente com este pássaro aqui. O que ele significa? Ana, repara que na capa existe um caminho. Existe um caminho repleto de diálogos, liberdade e acolhimento. O passarinho significa liberdade. Eu facilito grupos e quem já participou de grupos comigo sabe o quanto eu uso umas cartinhas que eu coloco no centro do grupo e cada cartinha tem um passarinho. Quando a gente vira, existe uma frase, existe uma reflexão, existe uma provocação que cada um pega e interpreta. E as pessoas costumam dizer que eu sou meio bruxo com essas cartinhas, porque elas abrem as cartinhas e digam, nossa, isso aqui fala de mim. E aí cada um que vai falando vai, nossa, e começa uma coisa de dar-se conta, epifanias às vezes, né? Ah, mas agora eu fiquei pensando. Então esse passarinho também ele representa muito essa liberdade de podermos conversar com autenticidade do ambiente de trabalho. Eu acredito muito na potência das conversas, na potência dos diálogos e percebo o quanto faltam espaços de diálogo nos ambientes de trabalho. Então, o meu trabalho está muito focado no potencializar a inteligência coletiva. E a inteligência coletiva só emerge da nossa liberdade de sermos verdadeiros, de sermos autênticos. Quanto mais máscara a gente usa no ambiente corporativo, menos a gente colabora. Quanto mais autêntico nós somos, mais a gente colabora, mais a gente participa e mais a gente se motiva para trabalhar. O ponto de cuidado é a forma com que a gente traz os nossos conteúdos, mas que a gente possa trazer os conteúdos da melhor forma possível. Então, falando da capa, eu já embarquei aqui e quase que eu viro palestrante aqui. Eu adorei. Eu adoro quando os convidados, não precisa fazer muita pergunta, eles vão e fazem. E é isso que a gente também gosta aqui, de deixar os nossos convidados também livres, né, para trazer, não ficar só naquela pergunta Sim. e resposta. Agora, eu quero fazer uma retrospectiva, porque eu te conheci numa outra fase, numa outra profissão. Eu digo que eu tenho uma vida passada, né? Tu tem uma vida passada. Isso. Bom, essa vida passada também era maravilhosa. Muito. O que te fez migrar? Conta um pouco para os nossos ouvintes aqui dessa tua trajetória. Tá. Eu sempre fui muito apaixonado por propaganda. Eu me lembro, acho que era a década de 90... no quarto do meu apartamento dos meus pais, ali na Avenida Getúlio Vargas, eu tinha uma televisão preto e branco, pequenininha, daquelas televisãozinha quadradinha, pequena, de tubo, no quarto, e eu ficava os domingos à tarde assistindo o programa Intervalo, com Lula Vieira, né, o Itaquer Penteado,
o Nizam Guanais, o Washington Oliveto, os grandes caras da publicidade brasileira, e eu adorava. Grande programa maravilhoso, um intervalo. Era maravilhoso, né? Era, bah. Eu ficava assistindo aquilo e percebendo e fantasiando e vendo ícones da nossa história. Eu falo hoje para o meu filho sobre o slogan, e ele está estudando publicidade, ele estuda aqui na FAMECOS, né, na PUC, e eu digo, cara, olha esses slogans, olha a história da propaganda. E eu sempre gostei, sempre curti. Tive o prazer imenso de ter uma carreira publicitária muito legal. Eu era atendimento em publicidade, trabalhei na Martins e Andrade, trabalhei na DCS, trabalhei na Método com o Caetano, né? Fiz escola com grandes publicitários, tive um prazer fantástico na 10 Propaganda, uma história maravilhosa na 10 com os guris. Isso, os guris da 10. Esses dias eu né? encontrei o Mauro ainda lembrando dos guris da 10. Os guris era quase que um slogan, né? A 10 era a agência dos guris da 10. Os guris da 10, né? sem dúvida. E em 99 ou 2000, eu e o Fernando Silveira montamos a Integrada. Né? Eu fiquei como sócio do Fernando, sócio fundador, até 2012. Em 2012, eu vendi para o Fernando os meus 50%, ele comprou, né? E dali eu saí e fui fazer outras histórias. Eu queria experimentar um pouco o outro lado do balcão. Então, eu vendi em dezembro. Em janeiro, eu me lembro que eu já estava no Velopark, como diretor-geral do Velopark. Nossa. Né? Fiquei um período ali no Velopark, eu não fazia absolutamente ideia o que era o automobilismo, mas rolou uma sinergia muito grande com a família que administra o empreendimento, que administrava. Né? Dali do Velopark eu fui para Opus Promoções, fazia a gestão de comunicação e marketing da Opus, e naquele período, em 2015, 2016, eu fiz uma formação chamada SBDG, a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Olha, que Naquela época, a SBDG eram 23 meses de estudo. 23 meses de estudo psicanalítico, fundamentação psicanalítica em dinâmica de funcionamento dos grupos. E eu fiz essa formação e me apaixonei pelos grupos. Né? Esse olhar psicanalítico. A minha mãe é psicanalista, a minha mãe tem 80 anos, ela me escuta falando, ela vai escutar. A mãe tem 80 e ela segue trabalhando, ela segue clinicando. O meu pai era psiquiatra, né? O pai, enfim, além de ser um grande leitor, que me estimulou muito com o livro também. O pai faleceu em 2016 e eu sempre vi o pai lendo muito, 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 muito. Não só sobre psicanálise e psiquiatria, mas romances policiais. Então, eu entendi que eu tinha alguma coisa da psicologia, eu sempre gostei de comportamento humano e a SBDG me abriu um horizonte fantástico. Paralelo com isso, Ana, eu descobri vários grupos e lugares que eu não fazia ideia que existia. E a minha cabeça, quando eu saí da Integrada, começou aquele processo da gente descobrir que a gente não sabe um monte de coisa, e grupos de Art of Hosting, a arte de anfitriar conversas significativas. Aí eu fui estudar Dragon Dreaming, que é metodologia de projeto com base nos aborígenes australianos. Aí eu fui estudar sociocracia. Aí eu fui estudar pedagogia da cooperação. E eu comecei a estudar um monte de coisa e perceber um monte de coisas que eu dizia, cara, o ambiente corporativo não conhece nada disso. E eu resolvi montar uma palestra naquela época chamada Os Colaborativos Estão Chegando. Né? Bem publicitário, adorei. Os colaborativos estão chegando. Parece aquela música. Estão chegando os alquimistas. Né? Os alquimistas estão chegando. Né? Exatamente. E aí eu me lembro que eu fiz a palestra, montei a palestra, e eu ia nas empresas, isso já era 2018, 2017, e ninguém comprava. Ninguém comprava, não rolava essa coisa do colaborativo. Parece que era legal falar, mas não era muito legal praticar, né? E não vendia tal da palestra. E eu disse, mas que saco. Aí veio a pandemia, passou a pandemia, eu mudei a palestra, comecei a trabalhar muito com grupo e com facilitação de grupos mesmo. Esqueci a palestra, ficou de lado. Pós-pandemia,
todos aqueles que eu tinha visitado e que não me compraram, começavam, aquele cara da colaboração, agora acho que a gente está precisando daquilo, né? E aí voltou, aí apareceu de novo, criei uma outra palestra. Hoje eu tenho uma palestra chamada A Pausa que Muda Tudo. Né? A Pausa que Muda Tudo é o nome da minha palestra, onde eu falo sobre a importância da gente pensar, sentir e fazer escolhas antes de agir. Eu falo o quanto o mundo está reativo e o quanto nós precisamos ter um pouco mais de atitude. Né? Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Então, eu estou te contando aqui, de uma forma muito breve, o meu processo de migrar, sair da propaganda, que é a comunicação da empresa com as pessoas, a construção de marcas, e falar um pouco mais sobre a comunicação das pessoas com as pessoas. Então, a minha abordagem hoje, ela sai do lugar do CNPJ, da construção das marcas, e eu olho muito o seguinte, todo CNPJ é feito de CPFs. E eu preciso, é bom que os CPFs conversem um pouco mais. É bom que os CPFs dialoguem um pouco mais a partir das suas verdades, até para que a própria cultura da organização se fortaleça. Né? Então, eu tenho trabalhado muito com o olhar o quanto eu falo sobre reações, relações e atitudes. Como é que a gente reage ao mundo e como é que a gente se relaciona com o mundo. E é diferente. Quando eu me relaciono, eu tenho atitudes. Quando eu reajo, é um toma lá, dá cá. Gritou comigo, eu grito contigo. Falou alto comigo, eu respondo na mesma moeda. E a gente está muito reativo. O mundo está muito reativo. E isso me faz pensar, Ana, nesse ano que está começando, 2026, eu acho que vai ser um ano de muita polarização de novo. Vai ser um ano de muita reação. Vai ser um ano de muito grita comigo, grito contigo. Não sei se vai ter cadeirada, porque eu não sei se as cadeiras não vão estar fixas nos debates a partir de agora. Né? Mas, enfim, eu acho que vai ser uma loucura. Vai ser, de novo, um ano maluco e talvez isso reverbere em toda a sociedade, inclusive nas organizações. Então... Bom, vamos lá, tem muita coisa aqui, um programa não vai ser suficiente, mas ainda bem, primeiro eu quero fazer um registro aqui, agradecer, porque este programa hoje foi graças a um encontro na saída da Band, que eu estava levando até a portaria o Fernando Silveira, presidente da ARP, ex-sócio do Edu. Os dois se encontraram e o Fernando disse, tu te lembra dele? Aí eu olhei e disse, claro, e aí, onde é que tu tá? E aí o Fernando, né? Enfim, então, Fernando, mais uma vez, muito obrigada. E eu sempre digo, né? Nada é por acaso. Então, estamos aqui, um beijo pro Fernando. E eu quero mandar um abraço pro Fernando também, se tu me permite. Claro, né? imagina. Querido Fernando. Pois é, o Fernando já esteve aqui várias vezes. Bom, tu falasse uma coisa muito importante, cada vez mais a gente tem sentido esta... Não é a conversa, mas é a disputa, principalmente dentro do ambiente corporativo. Qual é o papel das lideranças nesta questão de diminuir esses conflitos? Porque eu acredito muito que se essa liderança, né, isso, claro, eu de fora não sou facilitadora, mas é uma questão, assim, às vezes de sensibilidade, mas que esses líderes têm um papel fundamental, mas como sensibilizar esse líder? Pois então, eu percebo, Ana, o quanto muitos líderes nunca pediram para ser líderes, o quanto os líderes se tornaram líderes no desenvolvimento natural das suas carreiras, mas eu não sei o quanto eles efetivamente estão preparados para liderar. E mais que liderar, para sustentar essas questões que a gente chama de conflito. Porque o que eu defendo não é que os líderes intervenham e que acabem com os conflitos. Muito pelo contrário, a organização precisa de conflitos. Precisa conflitar ideias. A questão é que a gente não está acostumado a conflitar ideia. A gente, para defender a nossa ideia, a gente desqualifica a ideia do outro. E ao desqualificar a ideia do outro, muitas vezes, a gente desqualifica o outro.
que é uma ameaça para a nossa ideia. Porque a ideia é minha e o mérito é meu, e está tudo muito nesse lugar do meu, do teu, eu e o outro. E quando a gente fala em colaborar e olhar para a inteligência coletiva, é isso. Aristóteles, lembra? O resultado é maior que a soma das partes. Então eu costumo dizer, e eu trago muito uma expressão que é assim, C12, H22, O11. C12, H22, O11. Quem gosta de química e conhece química, não é muito meu caso, mas eu decorei isso. Pois é, tu decorou, então me ensina. Que C12, C12, H22, O11. Essa é a fórmula da sacarose. A sacarose é constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio. Detalhe, carbono não é doce, hidrogênio não é doce e oxigênio não é doce. O doce emerge da relação deste grupo. Quando esse grupo se relaciona, esse grupo entrega algo que sozinho nenhum deles tem para entregar. O que a gente está entregando em conjunto? Vocês aqui entregam Band juntos, ninguém entrega Band sozinho. A Ana Cássia não entrega a alma dos negócios sozinho, porque tem pessoas aqui que vocês não veem, mas tem o Guilherme, tem as pessoas que nos trouxeram, que agendaram, tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro, tem um estúdio, nós vivemos em comunidade e um não vive sem o outro. Só que é importante que as organizações percebam que quando a gente potencializa a inteligência coletiva, o ganho é muito maior. E hoje em dia, eu percebo, inclusive, muitas organizações ainda fazendo premiações individuais, estimulando a concorrência interna entre as pessoas. Quem vender mais, quem bater a meta. E aí está todo mundo um correndo contra o outro. E não existe aquela coisa do coletivo, do grupo, que eu acredito que essa seria a verdadeira alma dos negócios. Bom, e tem uma outra questão que eu quero te ouvir, que cada vez mais nós estamos tendo dentro dos ambientes corporativos uma diferença geracional. Sim, sim. E aqui também me parece que tem aí um pequeno desarranjo, hein? Um desarranjo é um bom termo. Né? E agora, esses dias, eu ouvi um termo aqui também de uma convidada, da Andressa Brum, da Happy House, uma jovem CEO. Ela disse, Ana, agora é o momento do... a gente fala de blend geracional. Achei tão chique, eu aprendo tanta coisa nova aqui, viu, chefe? Que legal. E estou aprendendo já muitas coisas aqui contigo. O que tu tem a me dizer sobre esse blend geracional e esses conflitos ali dentro? Eu acho que o blend vai cada vez ser mais acentuado, porque a gente vai ter cada vez mais ter mais gerações convivendo. A questão, de novo, eu acho, e eu acredito, e eu percebo que até mesmo nos times onde é a mesma geração, os conflitos acontecem, e eu não acredito que seja em função da geração. Eu acho que é muito em função do não acolhimento do outro, que não é quem eu gostaria que fosse. E eu não estou falando de matrimônio, eu estou falando de relações de trabalho. O outro não é quem eu gostaria que fosse, e seja por questões geracionais ou porque questão que for, né? É sempre a questão o outro e eu. E eu não olho para o outro do outro, eu não tenho empatia com o outro, eu não escuto o outro. Percebe, Ana, quanto existem cursos para a gente aprender a escrever prompts para o chat GPT. E para escrever um bom prompt, a gente tem que trazer contexto, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que explicar muito bem o que a gente quer. Por que a gente não faz isso com o colega de trabalho? Por que a gente não faz isso com os liderados? Por que a gente não investe tempo nos diálogos com os outros da mesma forma que a gente investe tempo para escrever um bom prompt? Depois a gente fica impressionado porque o bicho respondeu e foi muito boa a resposta. E a gente diz, nossa, olha como ele responde direitinho. Cara, se tu fizesse esse mesmo cuidado com o teu colega de trabalho, talvez ele também respondesse direitinho.
né? Pois é, mas é que tu trouxe um pouquinho antes uma questão que é essa das premiações, né? As Sim, empresas elas estimulam realmente esta competitividade e olha, eu também já estou no mercado há muito tempo e eu não vejo mudar. Segue dessa mesma forma. Eu não tenho assim tanta esperança de que em curto prazo esta cultura da competitividade mude dentro das organizações, sabe? Porque eu acho que talvez esta geração que está chegando e que todo mundo diz que é mimizenta, enfim, mas eles têm um pouco mais um olhar de esse do acolhimento, porque eles veem o mundo com outros olhos, me parece, né? Mas eles querem, eles falam do bem-estar, e aí também nós, da geração mais velha, dizemos, mas eles só querem bem-estar e tal. Não, mas é um outro bem-estar, eles não aceitam aquelas imposições e aquelas regras que nós aceitamos quando entramos no mercado de trabalho. sim, sim. E isso gera muito conflito. Esse talvez seja um dos estopins dos conflitos entre gerações. E, de fato, isso acontece. Eu apenas ampliei o leque, né, para Sim. várias outras questões. Mas não tenha dúvida, Ana, eu acho que quando a gente fala de culturas muito diferentes e a gente teve uma mudança cultural, uma mudança social muito grande, a partir do momento que todo mundo virou mídia, não é? Todo mundo virou mídia, todo mundo Tem virou opinião. porta-voz, todo mundo tem opinião, enfim, todo mundo tem opinião, tem São Pedro, tem Opus, todo mundo tem tudo, né? Então, cara, todo mundo fala, todo mundo se expõe, todo mundo tem o seu ponto, e eu acho que algumas organizações abrem espaço para isso, outras não, e eu percebo também o quanto o trabalho ele foi ressignificado por essa geração. Porque, cara, se não tá bom, eles pegam e vão embora. E daqui a pouco a gente já tá falando de gerações aqui, que não é muito a minha temática, mais a temática do Dado Schneider, né? Que é um grande especialista sobre o assunto. Sim. Né? Mas eu percebo, eu concordo muito contigo. E aí, se eu puder corroborar com algo que o Dado fala, já que eu citei ele, essa turma vai ter que se entender. Né? Em algum momento essa turma vai ter que se entender. E o que eu trago e o meu trabalho, ele é muito no sentido de apoiar, e aí entra o facilitador. Aí eu pego o gancho do facilitador de grupos. Eu ia te perguntar qual é o papel do facilitador nesse todo esse processo, nesse caldo todo. Pois então, eu costumo dizer assim, eu não facilito processos, eu facilito pessoas a percorrerem processos. Então, tem vários tipos de facilitação. Eu participo de facilitações de reflexões estratégicas para planejamento estratégico. Por exemplo, como é que eu facilito um grupo a fazer uma reflexão usando uma determinada metodologia? Né? Ou como é que eu facilito, e aí pegando um outro exemplo de facilitação, processos de aprendizagem para autodesenvolvimento, desenvolvimento humano. Outra questão que eu facilito bastante, tenho trabalhado muito ao longo de 2025, foi muito forte, gestão da cultura organizacional. Como é que eu facilito determinados grupos a compreenderem os valores da organização e encontrarem caminhos para implementar esses valores, transformar isso em ação. Então, o papel do facilitador dentro de um grupo é muito no sentido de ajudar a organizar o ambiente para que o ambiente aconteça, ou seja favorável a que as coisas aconteçam, ajudar a organizar um método de trabalho, ajudar a organizar as ideias, porque às vezes está tudo muito confuso. Então, gente, primeiro vamos fazer isso, depois vamos fazer aquele outro, agora vamos fazer isso, e trazer método sem engessar e sem entregar respostas. Porque o facilitador, ele se diferencia muito do consultor, na medida que o consultor, a consultoria, ela te traz um plano de ação, ela te traz um caminho já formatado, ela te traz uma série de elementos. A facilitação, ela vai explorar no grupo.
que o grupo tem para nos dizer sobre isso? E por mais que muitas vezes eu leve um conteúdo que o grupo não tem, eu levo um conteúdo sobre desenvolvimento humano, depois eu trabalho aquele conteúdo com o grupo. Ou, no sentido inverso, eu faço o caminho da descoberta e não o caminho da instrução. Eu, por exemplo, eu faço uma atividade, a partir da atividade emerge a dinâmica de funcionamento daquele grupo, e aí depois eu trago teorias que mostram para o grupo e que corroboram, olha, o que aconteceu aqui quando a gente fez a atividade foi isso. Então, eu faço a mesma atividade em várias empresas. A atividade é a mesma. Porém, cada grupo tem uma dinâmica de funcionamento. Tem um grupo que fica muito na pré-tarefa. Eles não entram na tarefa porque eles ficam com um nível de ansiedade muito grande, porque eles não estão acostumados a trabalhar em conjunto. Tem outro grupo que, com a mesma tarefa, com a mesma atividade, eles entram, eles aceitam, eles vão e eles saem trabalhando. É outra dinâmica de funcionamento. Tem grupo que começa a dar risada, que começa a se movimentar na cadeira, que fica nervoso. É uma dinâmica de funcionamento. Tem outros grupos que são extremamente obedientes, fazem o que foi mandado. Grupos extremamente obedientes, na maioria das vezes, eles não são muito criativos. E eles não inovam, porque talvez eles tenham alguma liderança que está muito acostumada a mandar, e eles só obedecem. Então, é muito amplo tudo isso, e eu começo a identificar cenários, identificar possibilidades. Eu costumo dizer que eu não faço dinâmica. Quem faz dinâmica é aplicativo. Né, de carro, que a gente pede quando vê, tá numa dinâmica. Bom, eu não faço quando dinâmica. Ela se eleva, então, aquela dinâmica é de chorar, né? Eu faço atividade. A partir da atividade, emerge a dinâmica de funcionamento do grupo. Tem grupos que têm uma dinâmica mais hostil, uma dinâmica do deboche, uma dinâmica da ironia. Fica um soltando piadinha com a fala do outro. É um jeito de se comportar. A partir dali vem muita competição. Eles competem, tem muita competição velada. Tem outros grupos, cara, é da camaradagem, é o grupo dos amigos, é o grupo da turma de boa. Então, assim, e eu facilito todos esses grupos. E eu transito nesses grupos, às vezes, facilitando o mesmo processo. Eu vou lá trabalhar alguma questão da antroposofia, por exemplo. Eu trabalho muito a partir da antroposofia. Todo o meu trabalho ele tem base na SBDG e antroposofia, que é uma filosofia que olha para o ser humano enquanto um ser sociável, um ser que se relaciona, desenvolvido lá pelo Rudolf Steiner, né, das escolas Waldorf e tudo mais. Então eu olho para esse ser humano trimembrado que pensa, sente e quer agir. Algumas pessoas são mais do pensar, algumas pessoas são mais do agir. Essas pessoas trabalham junto. Enquanto uma do pensar está lendo, aquela que é do agir está querendo fazer, está perguntando, tu ainda está lendo isso daí? Tu não vai fazer? Não vai começar logo? E a outra, que é do agir, né, e está lá ansiosa, e está ali o do pensar, aí ele diz assim, nossa, tu já está fazendo tudo e tu nem parou para ler, tu nem parou para entender o que era para fazer e tu já está fazendo. E eles ficam um cutucando o outro, só que eles não pararam para se perceber como é que eu sou. E quando eu olho para como eu sou e quem eu sou, como que eu sou, cada um tem uma necessidade diferente. E as pessoas não conversam sobre as suas necessidades. Eu tenho necessidade de ler as coisas antes. O outro vai dizer, não, eu tenho necessidade de estar em movimento. A minha necessidade é diferente da tua. E não tem essa conversa e nunca vai ter no ambiente de trabalho. O facilitador olha, percebe e traz isso para a mesma mesa. Então tem muito essa coisa de ler o grupo, ler os membros do grupo, perceber o tipo de pessoa, o tipo que eu digo é o tipo psicológico, né, a avaliação que a gente faz, e sem criar estereótipos também, que eu acho que é uma outra questão muito ruim, e é um cuidado que é importante ter. A Ana, ela é assim. Não dá para encaixotar as pessoas, não dá para cronificar as pessoas que não se cronificaram ainda, né? Então, como é que eu cuido? Cara, ela está agindo dessa forma agora. Ela está agindo, e aí para isso eu trago isso daqui. Então, o tempo todo fazendo convites, o tempo todo provocando o grupo a produzir. E eu tenho uma entrega.
Eu tenho um entregável. Eu usei muito o termo entregável neste livro e a minha editora, a minha publisher, a Isabel, ela diz, Eduardo, esse termo que tu está usando não existe. Para de falar em entregável, porque na língua portuguesa não existe o termo entregável. Vamos achar um outro termo para botar no teu livro, porque entregável não existe. Bom, aí eu, né, fui para outros termos. Então, eu trago muito assim, a minha entrega, ela é muito no sentido de apoiar o grupo a produzir uma determinada atividade, uma tarefa. Como é que eu apoio? Quando é a Ana fazendo uma coisa, é uma coisa. Mas se tem aqui na mesa a Ana, mais a Joana, mais a Maria, o Renato e o Carlos, cara, aí mudou tudo. Como é que a gente trabalha junto? E nós vamos ter que continuar essa conversa num outro programa, porque o Guilherme já me deu o sinal. Já? Já! Mas recém começou, Não, Ana. recém começou. Conversei hoje aqui com o Eduardo Chefe, autor do livro O Facilitador e a Facilitação. Ele, então, vocês já viram que é esse cara maravilhoso, mas eu preciso agora chamar o comentário da Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, um olá especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Você já parou para pensar o quanto a reputação é construída nos bastidores das marcas? Nem toda construção de reputação acontece diante das câmeras ou então em campanhas publicitárias e de relações públicas. Muito do que consolida ou compromete a imagem de uma empresa começa longe dos holofotes, nos bastidores, no dia a dia corporativo. Pense na cultura interna da organização, na forma como os líderes se comunicam com as suas equipes, na maneira como as decisões difíceis são tomadas e justificadas. Tudo isso molda o ambiente interno e, consequentemente, impacta a reputação externa da marca. Hoje, colaboradores não são apenas parte da engrenagem, eles também são comunicadores. Compartilham experiências no LinkedIn, no TikTok, no almoço com os amigos. E essas vivências, positivas ou negativas, criam um retrato informal, mas muito poderoso sobre como a empresa realmente é. Isso significa que a coerência entre o discurso e a prática se torna essencial. Não adianta prometer respeito ao cliente se internamente a pressão por metas desumaniza a equipe. Não adianta divulgar compromissos ESG se no dia a dia o discurso não se traduz em ações reais e concretas. Empresas que cuidam da sua cultura, que valorizam pessoas e cultivam relações saudáveis, constroem uma reputação muito mais sólida e resiliente e mais preparada para atravessar eventuais crises. Afinal, quando a base é firme, a imagem resiste. E a reputação, nesse caso, é consequência natural de uma boa gestão. Esse foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço, Ana Cássia, e até a próxima. E o Alma dos Negócios de hoje fica por aqui. Obrigada, Mari. E a semana que vem tem mais.